Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a palavra de Deus que nos ilumina, é a palavra de Deus que nos direciona, é a palavra de Deus que nos guarda e nos protege em todos os passos da nossa vida. Permitamos que essa palavra esteja em nosso coração para que possamos viver a vontade de Deus em nossa vida. Eu me coloco diante da Tua presença, Senhor. Senhor, meu Deus, razão de toda a minha vida e de toda a minha existência. Eu imploro a Tua graça, a Tua misericórdia, que ela esteja sobre mim, Senhor. Eu imploro, Senhor, Deus clemente, bondoso e misericordioso, que em nome de Jesus, Teu Filho, me dê a graça do Teu Espírito Santo. Teu Espírito esteja em mim para me iluminar, para me dirigir, para me guiar, para me governar por meio da Tua palavra. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre mim, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus esteja em nossos corações, por meio da Sua palavra que traz luz para a nossa vida. A paz de Deus que esteja em nossos corações, nos guardando e nos protegendo de todo o mal. Meus irmãos, nossa meditação de hoje, nós vamos abrir de 2 Timóteo 2, de 1 a 13. Vamos deixar que essa palavra de Deus seja luz para a nossa vida. Deixar que a palavra de Deus seja luz para o nosso coração. Então, 2 Timóteo 2, de 1 a 13. Então, meu filho, fortalece-te na graça de Cristo Jesus. O que ouvistes de mim na presença de numerosas testemunhas, transmite-o a pessoas de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Como bom soldado de Cristo, assume tua parte de sofrimento. Ninguém que esteja engajado no serviço militar envolve-se nos negócios da vida civil, caso deseje agradar a quem o alistou. Igualmente, o atleta na luta esportiva só recebe a coroa se lutar segundo as regras. O agricultor que enfrenta o trabalho duro deve ser o primeiro a participar dos frutos. Entende bem o que estou dizendo. Aliás, o Senhor te fará entender tudo isso. O Senhor te fará compreender tudo isso. Vamos compreender o quê? Primeiro tem uma ordem, logo o primeiro versículo, 2:1, versículo 1, tem uma ordem de Deus essencial. Filho, fortalece-te na graça de Cristo Jesus. Ora, é importante nós compreendermos isto, porque até é tomar ciência das nossas fragilidades. Nós não somos super-homens. Você não é uma super-mulher. Não, nós precisamos ter ciência cada vez mais e consciência das nossas fragilidades. Mas às vezes ficamos abatidos, ficamos enfraquecidos diante das circunstâncias, das provações, diante das tantas situações que vivemos nesse combate espiritual. Fortalece-te na fé. Fortalece-te na graça de Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que nós nos fortalecemos. Essa é a primeira ordem. A segunda ordem, aquilo que nós ouvimos a respeito do Evangelho, transmite a pessoas de confiança que sejam capazes de ensinar a outros, meus irmãos. Aqui eu quero chamar a atenção da importância da evangelização. Existe a evangelização explícita, o evangelho que é pregado nas igrejas, o evangelho que é pregado nos meios de comunicação, o evangelho que é anunciado. Mas a evangelização, ela acontece pelo testemunho. Nós recebemos testemunho do evangelho. E esse testemunho que nós recebemos precisa ser transmitido. Transmitido a quem? Os da nossa casa, os da nossa família. Mas a pessoas. Transmite a fé, nós precisamos ser canal transmissor da fé. Pessoas que trabalham conosco, que convivem conosco,
No mundo de hoje se transmite tantas coisas negativas, tantas coisas ruins. No mundo de hoje se transmite tantas fofocas, maledicências. No mundo de hoje se transmite tantas ideologias, paixões. Transmita a fé. Transmita aquilo que é a sua convicção de vida. Transmita Jesus. Essa é a primeira coisa. Precisamos transmitir e precisamos testemunhar a fé em Cristo Jesus. Seja como um bom soldado, assuma a tua parte no sofrimento. O bom soldado é aquele que participa de tudo aquilo que é o combate da guerra. Veja como é importante essa compreensão. E Paulo dá muitos elementos, desde o que ele fala do agricultor, que precisa participar da vida, de tudo aquilo que são as etapas do trabalho na agricultura, do atleta que tem que suar muita camisa, que tem que fazer esforço, que tem que se sacrificar para ser coroado, para receber ali o prêmio da competição. Quando você vai se empenhar em fazer qualquer coisa, correr, andar, tem que ter empenho, tem que ter participação. Se você é aquela pessoa que leva tudo na amorosidade, sem envolvimento, sem patos, sem paixão, aí você não tem realmente vibração no que você faz. Então, participe da vida do Evangelho e sofra por causa dele, do sofrimento que se tem por causa dele. Se nós não sofremos por causa do Evangelho, é porque nós não participamos ainda efetivamente do Evangelho. E aqui, vamos agora a partir do versículo 8. Olha que maravilha aquilo que Paulo está dizendo. Lembra-te de Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. O evangelho que Paulo pregou, ele pregava Cristo Jesus, filho de Davi, descendente de Davi, ressuscitado dos mortos, pela qual eu tenho sofrido até ser acorrentado como malfeitor. Até como malfeitor, Paulo foi visto por causa desse evangelho. Por causa do evangelho nós sofremos. Mas a palavra de Deus, ela não está acorrentada. Como é importante isso aqui. Nós, humanos, podemos até sofrer e sermos acorrentados. Mas a palavra de Deus, não. Ela não pode ser acorrentada. É por isso que eu tudo suporto, por causa dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Então, a gente suporta tudo para que o Evangelho seja pregado, para que o Evangelho seja amado, para que o Evangelho seja conhecido. É digna de fé esta palavra. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se resistirmos com Ele, também com Ele reinaremos. Agora, se o negarmos, Ele também nos renegará. Agora, se lhe somos infiéis, Ele não. Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo, não pode negar-se a si mesmo. Então, vamos pegar esse princípio eterno, que começa na segunda parte do versículo 11, se morrermos com Ele viveremos. Então tem, a partir do versículo, os versículos 11, 12 e 13, são princípios eternos, são princípios de vida que nós precisamos ter conosco, tá? Primeiro, se morrermos com Cristo viveremos para sempre na eternidade, se morrermos com Ele. Se resistirmos com Ele, se formos firmes com Ele, firmes na provação, na tribulação, com Ele nós reinaremos. Se nós negarmos Ele, Ele também vai nos renegar, porque a gente não está renegando Ele, a gente não quer viver a vida nele, então nós também estamos nos renegando a Ele, também seremos por Ele renegados. Agora, mesmo que lhe sejamos infiéis, Ele não, Ele permanece fiel.
porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é o fiel e justo. Ele jamais será infiel. Até redundante dizer isso, mas é a palavra que está nos ensinando. Nós podemos ser infiéis a Deus, mas Ele permanece fiel à aliança. Ele permanece fiel em cuidar de nós. Por isso nos voltemos para o seu amor. Que beleza é a palavra do Senhor. Vamos chamar conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Hoje estamos estudando alguns versículos do segundo capítulo da 2 Timóteo, essa carta muito afetuosa de Paulo ao seu discípulo, amigo, companheiro de missão e ao mesmo tempo agora o bispo de Éfeso. Paulo faz questão aqui de colocar alguns exemplos interessantes que nos colocam assim uma comparação legal em relação aos evangelhos. Nos evangelhos, Jesus utiliza nas suas parábolas praticamente coisas da realidade ali agropastoril do seu tempo, né? Fala inclusive com Pedro, pescadores de homens, né? A parábola da semente, ela cai no caminho, o pastor e as ovelhas, e todos os exemplos são dados desse jeito, o fermento na massa, né? A mulher que vai lá e que sova aquela massa desse jeito, mostrando assim que naquela realidade, esses elementos da vida eram os elementos suficientes para que as pessoas pudessem entender então qual é a realidade realmente que Deus deseja de cada um de nós. Aqui Paulo está na cidade as coisas mudam, então ele usa exemplos como nós ouvimos, soldado, coroa, atleta, fala de agricultor também, porque está em torno da cidade, né, para abastecer também a cidade, mas são outras realidades um pouco distintas que as pessoas ali de um ambiente assim são capazes de entender como que as coisas se desenvolvem. Isso é importante para a gente, porque isso mostra para a gente que indiferente do exemplo que venhamos a pegar, qualquer coisa feita, vivida, sentida e assumida de forma correta na vida humana será também um sinal do reino de Deus. É possível compreender a partir de qualquer coisa. O reino de Deus pode ser comparado com a mãe que cuida do seu filho, com alguém que estuda para passar num vestibular, com alguém que trabalha, que acorda cedo, que faz isso, que faz aquilo. Todas essas coisas são possíveis, mostrando que Deus se interessa por tudo que faz parte da vida da gente. E aqui Paulo, quando diz assim para Timóteo, faz questão de lembrar, antes da alegria, sempre vai ter a labuta. E aqui o exemplo do agricultor é o mais perfeito. A primeira parte, que é a de preparar o solo, é muito mais dura, mas quando os frutos chegam, aí então tudo realmente ganha sentido. Isso para a gente deve produzir perseverança, esperança, para que a gente possa, diante de realidades tão difíceis, jamais desanimar. Senhor, fortalece a minha fé, fortaleça-me na graça, fortaleça-me na fidelidade, fortaleça-me no combate, fortaleça-me no amor, fortaleça-me na vivência do Evangelho. Senhor, dá-me a graça de não te renegar, dá-me a graça de morrer contigo para contigo viver para sempre. Dá-me a graça, Senhor, de perseverar contigo, de resistir contigo para contigo também poder reinar, mas que eu não te renegue. E apesar das minhas infidelidades, Senhor, Tu permaneces fiel à aliança de amor. Dá-me a graça, Senhor, de viver a fidelidade à Tua palavra, de viver a fidelidade ao Evangelho. Ao Teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É a palavra de Deus guardando o nosso coração, é a palavra de Deus que nos alimenta a cada dia. Deus abençoe imensamente você, eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no meu dia a dia.